Fala aí, meus queridos seres logísticos, sejam muito bem-vindos, meus queridos seres logísticos, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula. Hoje eu trouxe um assunto e eu vou explicar o porquê que veio esse assunto. O WMS engessa a operação. Isso foi uma pergunta que aconteceu durante uma call de hoje. Estava falando com um cliente que nós estamos prospectando um projeto em Santa Catarina e tal, e ele estava dizendo assim, mas Menchique, nós temos muito medo aqui que o WMS venha a engessar a nossa operação. E eu fiquei meio surpreso, e aí eu me liguei, cara, e eu até comentei na call que, cara, isso é um conteúdo perfeito para o canal, porque eu acho que isso vai ajudar muitos seres logísticos a entender e assim, processar essa palavra engessar. E eventualmente eu trabalho em todos os nossos projetos de consultoria, de certa forma, a engessar a operação. Então, cara, fica comigo até o final, porque eu vou explicar bem detalhadamente como é que eu entendo essa questão do engessar a operação e por que eu acho que ela é boa engessar a operação, mas tem alguns pré-requisitos que a gente precisa validar aqui. Pode ser? Mas antes que eu vá para o conteúdo, eu vou te pedir rapidamente aqui, aproveita esse minuto e já te inscreve aqui nesse canal, o maior canal de conteúdo de logística, transporte e supply chain do mundo, falando no teu idioma em português, e já compartilha isso com o teu chefe, mostra para ele, eventualmente ele tem algum paradigma aí, mostra para ele o conteúdo que eventualmente a gente consegue quebrar esse paradigma. Ainda dá tempo para você colocar no seu orçamento para o ano que vem verba para investir no WMS e desmistificando essa questão do engessar. Então você já se inscreveu aqui no canal, fazendo cada vez mais a logística se tornar importante para o mundo dos negócios, né? Eventualmente, se você é a primeira vez que está vendo esse conteúdo, meu nome é Carlos Menchique, sou um consultor na área de logística há 23 anos prestando consultoria para as maiores empresas aqui no Brasil e a gente vem aplicando esta metodologia aqui. Então, o que eu preciso comentar? Primeiro, a gente trabalha muito fortemente em reduzir a dependência da mão de obra na operação. Por quê? Porque nós aprendemos com o tempo que a variabilidade está normalmente nas pessoas. Se eu ponho um processo, se eu ponho uma tecnologia, eu consigo diminuir a variabilidade no sistema. Então, veja só, uma operação é composta por várias pessoas. Essas pessoas são fonte de variabilidade na tua operação. Quando a gente sistematiza a operação, eu vou engessar ela. O que é o sistematizar? Eu vou criar regras de negócio. Então, inclusive tem um vídeo complementar aqui, se você quiser assistir depois na sequência, detalhando o que são essas regras de negócio. Eu crio regras de negócio e determino que, via sistema, que o ser humano não pode fazer determinadas ações. Então eu padronizo isso. O que é padronizar? Na minha opinião, é engessar. Eu vou padronizar. Então eu vou padronizar da seguinte forma. Eu quero, por exemplo, um produto diferente. Não consegue porque ele tem que bipar o código de barra, ele tem que bipar o endereço do produto. Então o WMS está dizendo, cara, vá no endereço tal, bip lá e eu vou te confirmar se está no endereço certo ou não. O que eu estou fazendo? Eu estou diminuindo a dependência da mão de obra através de uma regra de negócio que é bipar o código de barra. Então o que eu estou fazendo? Eu estou engessando a operação. Engessando para quem? Para o operador, para a turma que está no chão de depósito. Eventualmente tu tem 5 operações no Brasil, 100, 200 pessoas em cada uma dessas operações, e ser humano, cada um tentando fazer a melhor forma do seu jeito. Então o que eu entendo que é importante? Isso aqui é fundamental para a gente conseguir evoluir no longo prazo dentro de qualquer operação, evoluir na melhoria contínua. É definir o meu processo. Então a empresa tem que definir o seu processo. E aí talvez esteja a grande charada, a grande resposta da charada. O que eu vejo na vida real dentro das operações, que acaba que cada CD monta o seu processo, o seu jeito de trabalhar, porque a empresa não conseguiu se organizar a ponto de dizer, cara, a empresa deve trabalhar de acordo com esses processos, porque isso vai envolver parte fiscal, isso vai envolver a tua área contábil, teus fornecedores, tua área de procurement, tua área de compras. Por isso que é muito importante a gente falar sobre regras
de negócio e não de logística. Porque é da empresa que nós estamos falando que vai refletir diretamente nos teus processos dentro do armazém. Por exemplo, recebi a mercadoria faltando, sobrando, avariada. Como é que eu trato isso? Então, cada armazém, cada pessoa pode fazer uma interpretação em muitas tecnologias, muitos sistemas, inclusive tem várias formas de fazer isso diferentes. E a pergunta é, qual é a tua forma? A forma que vai garantir a melhor acuracidade, o melhor controle dentro do teu depósito. Então, primeiro passo, montei o processo. Aí quando eu tenho o processo, as pessoas vão chegando aqui, os seres logísticos vão chegando aqui, e eles vão tentando fazer do seu jeito. E aí eu engessei a operação através de um processo bem definido e que ele não consegue, ele só vai conseguir fazer do jeito certo. E quanto mais jeito certo eu estiver fazendo aqui, mais controle eu tenho na minha operação, portanto, mais acuracidade nos meus estoques e eu vou conseguir garantir o meu estoque físico com o meu estoque contábil de forma correta, que a grande maioria das empresas não consegue, e ainda eu ganho produtividade. Por quê? Porque aí vem a questão da dependência da mão de obra. O operador eu não posso depender da mão de obra tomar decisões. Porque se a mão de obra estiver tomando decisões, significa que ele tem que parar para pensar. E ele pode tomar aquela decisão, primeiro que isso é pouco produtivo, e segundo, que ele pode tomar essa decisão de várias formas, depende do dia, depende da hora da semana, depende de como é que ele está em casa, depende do time de futebol dele, depende de um monte de coisa, depende de que situação, quem vai favorecer ou prejudicar com isso. Então a tomada de decisão, ela deve ser imputada no processo. Ou seja, o processo determina, veio avariado? Sim. Então tu vai lá e devolve via nota fiscal o produto na hora da chegada. Ou então segrega o material e coloca ele dentro de uma área específica demarcada, produtos para devolução futura. Então isso é a regra de negócio. Independente se está chovendo, se o cara está triste, se o cara está feliz, o processo está mandando fazer isso. Para mim, isso significa que eu estou engessando a operação, sim, de forma proposital. Porque a operação que não está engessada, ou seja, eu tiro o funil aqui, cada um vai fazendo do seu jeito, vai descobrindo o jeito que dá para fazer. O que significa isso no final? Baixa produtividade, baixo controle. É tudo que eu não quero dentro de uma operação logística, dentro de um armazém. Então, quando me falam em engessar a operação via um WMS, cara, graças a Deus, porque qual é o problema? Quando eu não tenho um sistema, eu não tenho como sistematizar meus processos, eu fico dependendo da mão de obra. E a dependência da mão de obra gera variabilidades nos meus processos, geram variabilidades na forma de processar. Então, um armazém grande, que eu tenho turno A, turno B, turno C, viro 24 horas, eu posso ter gente recebendo material de um jeito de manhã, de outro jeito de tarde, de outro jeito à noite, criando uma confusão de controle dentro do meu armazém. Volta à base. Para nós é um tripé. Primeiro passo, processo. Primeiro passo, tem debates assim se o primeiro passo é pessoas ou é processo, mas eu entendo que é processo. Por quê? Vou dar um exemplo bem simplista. Eu tenho muitos SKUs, então eu tenho que fazer picking com andares, vários andares de picking para fazer a apanha. Então o meu processo está dizendo que eu vou ter que fazer a apanha a 1,80 m, 2 metros de altura. Cara, eu não posso selecionar uma pessoa baixa para essa operação. Então aí a segunda questão são as pessoas no meu pilar. E vejam que a gente começou no processo para selecionar a pessoa que seja mais aderente ao processo. E aí eu vou treinar essas pessoas com base nesse processo e vou criar KPIs. Tem uma playlist completa sobre KPIs aqui para vocês. KPIs, indicadores, métricas para avaliar o meu processo com essas pessoas. E depois que eu fiz isso, que eu entendo que são as maçãs que estão mais baixas para apanhar numa árvore de oportunidades. Então eu imagino o seguinte, estamos com uma árvore aqui, olha como eu sou um bom desenhista de árvore aqui. Aqui está a maçã, aqui dá maçã. Cara, vamos começar sistematizando a operação. Cara, essa maçã tá alta demais para a gente pegar, é difícil pegar lá. Ela é mais cara. Ah, mas se eu pegar esta maçã aqui, ó, que tá mais baixa, tá mais fácil, é mais barata, é melhorar o meu processo, melhorar minha qualificação das pessoas, minhas métricas nas pessoas e
eu vou apanhar essa maçã. Bom, depois que eu apanhei a maçã, criei um processo robusto, as pessoas estão motivadas em cima dele através de indicadores de performance, tu está celebrando esses indicadores de performance, eventualmente, inclusive, tu está pagando a estas pessoas um variável em função da performance no processo. Tem um vídeo que nós montamos sobre isso, que é muito importante vocês darem uma olhada. E aí então tu tá maduro o suficiente para começar a pegar maçãs mais para cima, que aí vem a tecnologia, que é a parte do, por exemplo, do WMS, o sistema que eu vou botar aqui, ó, WMS, mas eventualmente pode ser até uma automação. Eventualmente eu posso até vir na tecnologia de uma automação. Cara, tem um monte de automações aqui que a gente já fez. Eu acho legal vocês verem o Picking Cart. Temos vídeo aqui sobre isso, do Picking Cart na Zenatur. A gente pode ver o da Rinode, a gente pode ver o da Duterra, a gente pode ver... Ah, tem mais, cara. Eu falei Rinode já, Multilaser. Então, eu posso talvez até ir para uma maçã talvez mais alta, que é uma automação que já vem com a tecnologia inserida lá dentro. Mas eu vou começar pela automação. Eu não tenho processo, eu não tenho pessoas qualificadas, não tenho pessoas treinadas e tal. Já vou direto para lá. Cara, até pode. Eu não recomendo. Eu acho que a gente tem que começar aqui. E estabelecendo esse processo, eu vou poder imprimir melhoria contínua e estar continuamente melhorando ele ao longo do tempo. Isso não é um processo rápido. Ao longo do tempo, eu quero dizer em 2, 3, 4 anos, descobrindo o teu processo e melhorando. Mas esse processo tem que estar muito bem documentado dentro da tua empresa, porque se isso não for verdade, se ele não estiver documentado, dificilmente daqui a um ano as pessoas vão saber como é que ele deve ser montado. Então a gente faz um mapa da situação atual, um mapa de processo, para poder montar isso e documentar ele através de instruções de trabalho, principalmente se tu não tem tecnologia, porque vai ser a única forma de tu vai ter de tentar sustentar esse processo da tua empresa ao longo do tempo. Por experiência empresarial minha, dentro dos projetos dentro que a gente faz nas empresas aí na fora, é muito difícil fazer com que o time, que as pessoas sempre executem da mesma forma o processo, a atividade. Então, é muito importante que tu vá evoluindo ao longo do tempo dentro da tua empresa desta forma. Vou montando o processo, vou equipando as pessoas, vou fazendo melhoria contínua até chegar no momento da tecnologia. E quando tu tem a tecnologia, tu tem que passar o controle, o gesso para a tecnologia, não deixando as pessoas saírem do processo. E aí você vai conseguir chegar em novos patamares de indicadores. Portanto, aqui tu chegou na questão de produtividade e controle. Espero que o vídeo não tenha ficado muito longo. Eu tentei fazer o mais condensado aqui possível. Tem vários vídeos que eu falo só sobre isso, que eu, contextualizo de outras formas, mas foi muito interessante, baseado na pergunta, assim, porque parece que é uma coisa ruim, uma conotação ruim, engessar a operação. E eu estou te dizendo aqui agora que eu quero engessar a operação dos meus clientes através de processos e tecnologias que realmente não deixam o ser logístico, a galera da operação, sair dos processos, cada um fazer do seu jeito. Eu quero criar um processo único para a empresa, que é a melhor forma para a empresa e o pessoal execute isso de forma engessada. Era isso por hoje. Beijão no coração, até o próximo vídeo. Valeu!